Bem, então, olha, vamos retomar aquelas considerações sobre a Grécia, mas um período da história grega em que surgiu aquilo que é denominado, quer dizer, é um termo, não há termos técnicos na nossa profissão, como você sabe, não é isso? Mas é um termo que é muito usual, é muito empregado, tal, que é da síntese grega. Quando surgiu efetivamente a síntese grega, grande novidade grega. É claro que os gregos dialogavam com todos os povos ali do Mediterrâneo Oriental, não só com os egípcios, mas com os hititas, com os persas, etc. Tal. Eles absorveram muito da cultura do Mediterrâneo Oriental, mas a partir de um certo momento surgiu a novidade grega, quer dizer, o tempero grego, a síntese grega. E a síntese grega ela surge, sobretudo, no período clássico, tá certo? Ali mas isso não significa absolutamente que os gregos tenham deixado de manter o diálogo com os egípcios. O diálogo permanece. Eu vou mostrar, eu acho que eu já me referi a isso a última vez, que mesmo nessa escultura, de fato, é uma cópia de um original, é uma cópia de um original em bronze. Aqui é uma cópia em mármore de um original em bronze do Miron, de 450 a.C., tal, e essa escultura ela é uma espécie de modelo da escultura clássica grega, da grande novidade artística e escultural grega. E o termo que se usa é a síntese grega. A grande novidade da arte grega, quer dizer, os gregos, a representação plástica dos gregos, tal, quer dizer, o grande traço que define efetivamente a arte grega é a representação do movimento do corpo livre no espaço, quer dizer, é a harmonia dinâmica do corpo humano. Veja que há movimento, mas há harmonia. Quer dizer, é a representação do movimento do corpo no espaço e do movimento livre do corpo no espaço, que é efetivamente o que ocorre nessa figura, nessa escultura tal, que é o discóbolo, que é o lançamento o lançador do disco. Então, quer dizer, nesse período clássico que surgiu aí a novidade grega, quer dizer, a síntese grega e aquilo que a gente estava se referindo aí por tempero grego, né? Isso que é a representação do movimento livre do corpo no espaço, quer dizer, é a harmonia dinâmica do corpo humano. Quer dizer, ela apesar de, no caso específico dessa escultura, o atleta ter sido representado num momento de maior tensão, que é justamente o instante em que ele está para lançar o disco, e aqui você tem toda uma representação da temporalidade, esse movimento também é controlado, quer dizer, ele tem um alto grau de racionalidade, quer dizer, é um movimento harmônico. Eu acho que a gente até se referiu às linhas geométricas que compõem essa figura, tá certo? Por outro lado, a arte grega, mesmo no caso específico do período em que surge ali a síntese grega, a arte grega, ela também, ela cumpre, tanto quanto a arte egípcia, alguns regimes de proporcionalidade, quer dizer, há regras de produção figurativa, há cânones gregos, mas com uma diferença. Enquanto os cânones, os egípcios trabalhavam com módulos absolutos, por exemplo, uma escultura vai ter como dimensão 18 quadrados, a outra vai ter 22 quadrados, mas está vendo? São módulos absolutos. Eles pegavam o bloco de granito, eles trançavam a malha de quadrados e começavam a retirar material, não é isso? Então, ou 18 equivalente a 18 quadrados ou 22 quadrados. Os gregos, quer dizer, os regimes de proporcionalidade gregos, eles são diferentes. Os gregos dividem a escultura em partes, em cabeça, tronco e membros e pensa a relação entre elas, porque a concepção de beleza grega, e aí ao contrário dos egípcios, os gregos exprimiram a sua noção de beleza. O Egito antigo, quer dizer, os caras fizeram obras de arte formidáveis, maravilhosas, etc. tal, sem ter escrito uma linha sobre a beleza artística, enquanto que os gregos deixaram, né, quer dizer, há reflexões filosóficas ali sobre a beleza, sobre a noção de beleza, e a concepção de beleza grega é essa, ela é relacional, quer dizer, eles pensavam a relação entre partes. Então, a escultura grega, embora ela seja canônica, eu volto a dizer, eles não pensavam a escultura como blocos absolutos, tá? Eles pensavam na relação aí proporcional entre partes, tá certo? E havia até um cânone, uma regra, um sistema de proporcionalidade em que, meados do século V, foi elaborada pelo Policleto. Quem é o Policleto? Policleto era o escultor grego da cidade de Argos. Então, essa daqui é uma cópia do original do Policleto em bronze. Policleto fez essa escultura em bronze. Para variar,
a escultura em bronze do Policleto desapareceu. Aqui é uma cópia romana em mármore de uma escultura do Policleto de 450 a.C. Ela está no Museu de Nápoles e se chama O Lanceiro. É o Doríforo. Doríforo significa o lanceiro. No caso da cópia, é do original do Policleto, ela tem mais de 2 metros, está no Museu de Nápoles, etc. Tal, e essa escultura do Policleto, ela exprimia, ela expressava o cânon, as regras de proporcionalidade do período clássico. Então, olha aqui, ó, quais eram essas regras de proporcionalidade? Bom, o Policleto, ele escreveu um texto, tal, devia ter sido um texto muito extenso, mas esse texto se perdeu. E há fragmentos desse texto que foi repetido, que está num trabalho de um médico romano do século II depois de Cristo, chamado Galeno. E o Galeno, ele repetiu ali algumas frases do Policleto, aos quais o Policleto se referia ao cânone. No caso específico, é o cânone das 7 cabeças. Qual deve ser a altura de uma escultura? A altura de uma escultura, segundo o cânone de Policleto, segundo esse regime de proporcionalidade, ela tem que ser equivalente a 7 cabeças. Tá vendo? Você pega a cabeça tal e repete. 7 cabeças é um módulo de 7 cabeças, que é o cânon do período clássico. No caso específico, é o cânon de Policleto. Por outro lado, o Policleto sugeriu também, que também é um dos componentes do regime de proporcionalidade elaborado aqui pelo Policleto, é que a escultura ela deve sintetizar a estabilidade e o movimento. Da seguinte forma, olha como na realidade esses escultores trabalhavam. Eles dividiam o corpo humano em 4 partes. Eles traçavam assim, olha, 2 linhas retas, tá legal? E aqui eles colocavam um número. Aqui o número 1, aqui o número 2, aqui o número 3 e aqui o número 4. Nós podemos aplicar justamente essa regra ali na escultura do Policleto, que é uma representação do lanceiro, não é isso? Aí eles pensaram o movimento da escultura aqui no sentido do movimento do relógio. Olha, da seguinte maneira, se a parte 1, essa parte corresponde justamente ao lado do corpo humano, ela estiver flexionado, essa parte 3, ela deve estar em repouso, ou vice-versa. Agora, se a parte 1 estiver em repouso, a parte 3 deve estar em movimento. Se a parte 4 estiver em movimento, esse lado 2 deve estar em repouso. Então é isso. Olha, você vai correspondendo, você faz a seguinte associação. 1, 3, o seguinte par, você faz assim, 1, 3. Se 1 estiver em movimento, 3 vai estar em repouso. 2, 4. Se a parte 2 estiver em repouso, 4 tem que estar em movimento. E aí você vai sintetizando o movimento e a estabilidade. Você joga com movimento e estabilidade. Vamos ver como isso está presente na escultura do Policleto, na cópia, de fato, do original do Policleto. Olha, a gente divide a escultura em 4 partes. A parte 1, olha, o braço está em repouso. Então, na parte 3, o braço segura uma lança, portanto, ele está flexionado. Aí, 1, 3, né? Isso. 2, a perna ali, aquela perna direita do Doríforo, do lanceiro, ela é a perna, na realidade, ela está em repouso. E a perna esquerda está em movimento, né? Isso, ela está flexionada. E assim se cria uma síntese entre estabilidade e movimento. É porque a escultura grega, e no final é isso que efetivamente interessa, ela é modelo de comportamento. Ela tem um significado ético, sabe? A ética, aquela parte da filosofia que reflete sobre a ação humana. Qual é a função que os gregos atribuíam à escultura? A escultura, ela deve servir de padrão para o comportamento do cidadão grego. Tá legal? Quer dizer, é por isso que ela sintetiza a estabilidade e o movimento. Quer dizer, é um movimento que se dá num quadro de estabilidade. Não sei se eu consigo me explicar, hein? Quer dizer, as esculturas praticamente elas sintetizavam os 2 grandes filósofos gregos pré-socráticos, que eram o Parmênides. Parmênides dizia que o mundo era sempre o mesmo, que não havia mudança. Não é? O Parmênides ele resumia isso naquele famoso fragmento: o que é e o que não é, não é. Quer dizer, o que existe no mundo é uma estabilidade. E o Heráclito, que dizia o que é, o que não é.
A gente não entra duas vezes na mesma água de um rio, porque quando a gente entra pela segunda vez na água de um rio, nós não somos o mesmo e as águas do rio também já passaram. Então as esculturas gregas são uma espécie de síntese do pensamento filosófico grego no seguinte aspecto. De um lado, elas representam a estabilidade. O lanceiro, o doríforo, ele é estável. Olha ali, ó. Olha a perna, todo o peso do corpo do doríforo está, do lanceiro está na perna direita, está vendo? Mas ao mesmo tempo ele sugere movimento, que são as partes tensionadas. Então você tem uma síntese entre movimento e estabilidade, quer dizer, um movimento que se dá num quadro de estabilidade. Se vocês quiserem, é um movimento dirigido pela extrema racionalidade, que é um traço da cultura grega. Então é isso. Qual era a importância da escultura grega? A escultura grega, ela serve de modelo para as atividades do cidadão grego, do homem grego, daquele que tem efetivamente direitos políticos, tá certo? Então é isso, olha. Então esse é o cânon de Policleto, que é o cânon das 7 cabeças. Mais tarde, olha, aqui é uma escultura completamente ajustada ao cânon de Policleto, é uma cópia em mármore de um original em bronze, cujo autor é desconhecido. Essa escultura se encontra no Museu Britânico, tal, em Londres, tal, no British Museum, e não é o lançador do disco, mas é o portador do disco, por isso ele é o discóforo. O discóforo é aquele que transporta o disco. Uma escultura muito bonita, olha, nós podemos dividi-la nas 4 partes. 1, 3, 2, 4. Aqui o braço de movimento, o braço de repouso, a perna de movimento é a perna de repouso. E ele tem que corresponder às 7 cabeças. A altura dele, o padrão, é justamente as 7 cabeças, tá legal? Que é o cânon de depois. Mais tarde, lá no final do século IV, esse cânon vai ser ligeiramente alterado. Para ver de 7 cabeças, é 7 cabeças e meio, porque as esculturas ficarão aí mais alongadas. Mas ocorre o seguinte, é o que é essencial. Embora a arte grega clássica ela seja altamente canônica, há regras de produção artística, essas regras, esses cânones, esses sistemas de proporcionalidade, entase é uma expressão grega, os caras aplicavam também essa expressão, esses cânones se alteram dependendo do local para o qual a escultura foi feita. Não sei se eu consigo me explicar, tal. Você tem que ajustar efetivamente os cânones às condições de observação, às condições do nosso sentido. Quer dizer, os gregos foram os primeiros a se preocuparem com aquilo que o Platão, que é o filósofo do século IV a.C., que era inimigo das artes, chamavam da enfermidade dos nossos sentidos. Quer dizer, eles cumprem o cânon quando eles fazem, quando eles esculpem, quando eles representam a estabilidade e o movimento do corpo humano. No entanto, eles alteram o cânon, a regra, o sistema de proporcionalidade, considerando o ângulo por meio do qual aquela escultura será observada. Porque se eles cumprirem os cânones, por exemplo, você cumpre os cânones das 7 cabeças, mas a escultura ela vai ser colocada sobre um pódio, assim, sobre uma mesa, sobre um espaço mais elevado. Aquelas partes que estarão mais próximas ao meu olhar, elas nos darão a impressão de serem maiores do que efetivamente elas são. Então você precisa de ajustá-las. Quer dizer, a escultura vai ser vista no interior das regras ou do sistema de proporcionalidade. Embora, se a gente pegar uma fita métrica e começar a medi-la, a gente vai perceber que o cânone foi alterado. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que nada melhor do que a gente se referir a um objeto plástico para deixar mais claro. É isso que os gregos chamavam de entase. O que é entase? Entase é o ajustamento do objeto artístico às condições de observação. Quer dizer, dependendo do local para o qual ele foi esculpido, ele tem que ser ajustado para que os regimes de proporcionalidade sejam observados. É porque se a gente cumprir regime de proporcionalidade e, no entanto, colocar esses objetos em certos espaços, os regimes de proporcionalidade nos aparecerão alterados. Vamos dar um exemplo concreto. Esse daqui talvez a obra plástica
mais conhecida uma das mais conhecidas da civilização grega. É um templo construído na Acrópole ateniense, que é o Pártenon. Ele é dedicado à deusa Atenas Partenoi, quer dizer, é o que significa a Virgem de Atenas. O Pártenon significa a Virgem, que foi um templo construído para guardar a imagem da deusa Atenas. Tá legal? Esse templo, ele começou a ser construído em 447 a.C., o cara que construiu esse templo chamava-se Ictínios, e aí todas as esculturas desse templo são atribuídas ao Fídias. Foi o Fídias que efetivamente esculpiu todas as esculturas do templo do Pártenon? Possivelmente sim, mas não há nenhuma garantia, isso não é certo como ouro em pó, né? Há uma referência tardia dizendo que as esculturas do Pártenon elas foram feitas pelo ateliê do Fídias, e o Fídias dirigiu todas as esculturas do Pártenon, inclusive a escultura da deusa Palas Atenas, que estava no interior de uma cela no interior do Pártenon, desse templo. Ao início da construção do Pártenon, na Acrópole ateniense, Acrópole quer dizer cidade alta, 447 a.C. Ocorre o seguinte, pessoal, que os gregos, eles consideravam os templos como a morada dos deuses. Eles achavam que, no caso específico do Pártenon, a deusa Atenas, Palas, Atenas Partenoi, a Virgem de Atenas, morava no templo. De tal maneira que o templo ele não era aberto aos fiéis, o culto era feito fora do templo. Geralmente era um altar que ficava na frente do templo e é ali que ocorria o culto. Quer dizer, o espaço interno era vedada a entrada dos fiéis. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Pártenon ele foi feito para ser observado e não para ser habitado. Quer dizer, os fiéis observavam o Pártenon, mas não tinham direito a entrarem no Pártenon. Quer dizer, o espaço interno pertencia a Deus ou então a sacerdotisa da deusa. Estão vendo? Aqui tem um croquis, olha, é do Pártenon. O Pártenon é um templo circundado por colunas, por isso ele é chamado um templo períptero. O espaço entre colunas é chamado de peristase. Esse é o princípio da arquitetura grega, né, que vai se alterar muito pouco, é que você tem cargas, as arquitraves, etc. tal, e sustentação, que são as colunas visíveis sem utilização de arcadas. Então você tem o peso e a sustentação, elas são visíveis e aí não há arcadas. Tá legal? Então é isso. Esse é o princípio da construção do templo grego, ele vai permanecer assim durante 700 anos. Mas o que ocorre é que, como ele é circundado por colunas, ele é chamado templo períptero. O que é templo períptero? É aquele que é circundado por colunas. O espaço entre colunas, qual é o nome que se dá ao espaço entre colunas? Chama-se peristase. Esse espaço aqui, ó, é a peristase. Estão vendo esse traçado aqui mais escuro? Estão vendo aqui, olha? Esse espaço aqui era fechado. Estão vendo aqui esses pontinhos? Eram as colunas que estavam no interior da cela da deusa. Qual é o nome que se dá à cela da deusa? Chama-se naus. Isso aqui é um naus. Aqui tem um pódio, olha, tem um retângulo, e aqui estava a grande escultura feita pelo Fídias, e o Fídias representou a deusa Palas Atenas e a colocou sobre esse pódio. Bom, aqui, olha, esse espaço fechado, aqui, ó, que está na outra extremidade do Pártenon, é chamado de opistódomo. O opistódomo era dedicado à sacerdotisa da deusa Atenas. Então esse era o espaço interno. Aqui você tem um naus e aqui você tem o opistódomo. O opistódomo é o espaço das sacerdotisas e aqui é o local onde se encontra a escultura da deusa. Pois bem, qual é a característica mais evidente do Pártenon? A característica mais evidente é a existência de uma simetria entre o pórtico do naus e o pórtico do opistódomo, porque no Pártenon há 8 colunas, aqui ó, ele tem a forma retangular, não tem? Aqui no lado mais estreito do retângulo são 8 colunas, e aqui são 17 colunas. E o Pártenon ele se dispõe de leste para oeste, tá vendo? Aqui é o lado leste, aqui é o lado oeste. Aqui é o lado do naus e aqui do opistódomo. Como ele era coberto por um telhado de 2 águas e com um pequeno declive, quer dizer, você tinha assim um telhado de 2 águas, mas o declive é muito suave. Então abriam-se 2 triângulos nos lados menores do retângulo. Você tem assim, né? Tal. Ele cai assim. Só que esse telhado de 2 águas, o declive é muito suave. Então ele abre um grande triângulo num dos lados e um grande triângulo no outro lado. E esses triângulos são simétricos.
Então, qual é a característica mais evidente do Párteno? É uma simetria entre o pórtico do naos e o pórtico do opstódomo. É muito complicado? Não é, né? Você tem assim, olha, cai um telhado de duas águas, então você tem um triângulo do lado leste e tem um triângulo do lado oeste. Só que esse triângulo, ele é muito grande. E no interior desse triângulo cabiam mais de 20 esculturas. Você tem 20 esculturas de um lado e 20 esculturas do outro, tá certo? E aqui na frente tem 8 colunas, aqui por 17 colunas. Ele tem as medidas matemáticas perfeitas. Quer dizer, ele se insere ali no interior da regra de ouro, daquele princípio matemático e tal. Os gregos eram, sobretudo, e a concepção de beleza deles era matemática, era quantitativa, era relação proporcional entre partes.